sei se ele tá me Tô ouvindo. ouvindo, tô ouvindo. Só você que deu as caras hoje? Foi só eu, né? Nossa Sábado eu senhora. tive que trabalhar, professor. Nem assisti sua aula, depois eu vou dar uma olhada na aula lá. Não, a aula tá lá. A vantagem da aula gravada é essa, que você pode É, ver ela depois, né? é aqui. E aí, não foi viajar, não? Tá de castigo? Eu tenho muito serviço para fazer, né? Ah, aí não tem jeito, né, filho? A escola parou, a escola tem que forrar 8 salas lá. Eu trabalho com PVC. Ah, Aí eu tenho que aproveitar esses intervalos aí, que eles só vão voltar na quarta e deixar pronto lá. é, o tempo não para, né, cara? A gente que trabalha pra gente mesmo não pode escolher. Tem dia nem horário, não. É, É, não tem como, não. Eu mandei, eu vou começar aqui e vou te explicar o que que a gente tem que fazer a partir de agora. Eu não sei, nem sei se o pessoal vai ver, mas eu vou explicar aqui, deixar aqui organizado e a gente vai conversando. Eu mandei para vocês um material, deixa eu só mandar aqui minha tela. Cadê compartilhar a tela? Toda hora eu esqueço aqui onde que é esse trem aqui. Aqui. A minha tela tá chegando aí, né? O que acontece? Quando a gente mexeu no projeto, o projeto é esse aqui, ó. Isso aqui eu cheguei no sábado, tá? Isso aqui eu cheguei até esse ponto que eu vou mostrar para você aqui, tá certo? No sábado os meninos já geraram as curvas do traçado aqui, ó. Então eu tenho a curva de nível prontinha para a gente finalizar o projeto depois, fazendo os perfis, tá certo? Então isso aqui já está lá, para chegar nesse ponto é a aula de sábado. Então você vai pegar a aula de sábado e vai chegar aqui. O que que eu vou mostrar para vocês agora? É, qual que é o próximo passo, tá? Qual que é a próxima informação que eu tenho que gerar para que eu possa estar organizando os meus dados? Deixa eu só apagar duas coisinhas aqui que eu fiz, tá? Que a gente eu vou refazer aqui agora com você. Deixa eu só apagar esse ponto e esse ponto. Esses dois pontos aqui que eu não quero agora, não. Eu quero só esses dados aqui. Acima para mim poder saber aonde que ele está. Ah lá. Então, o que acontece? Eu preciso começar a organizar o projeto como um todo. E aí, a partir desse projeto, colocar outras informações, outros dados que a gente vai estar usando aqui, tá? Então, algumas coisas a gente vai começar a definir a partir de agora, de acordo com o projeto que eu passei aqui para vocês, tá? Lá no material, eu mandei algumas coisas para vocês lá. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui não, é o outro. Deixa eu pegar o outro aqui. Esse aqui é lá do IF, não vai aparecer mesmo, não. Deixa eu pegar aqui. Projeto de estradas, trabalho 2. Aqui. Nós vamos fazer, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, que é a... Opa, não é esse aqui não. Ué, cadê ele? Eu tinha posto ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo achá-lo por aqui. Esse aqui é o que eu mandei lá. Ué, acho que é esse aqui. É esse aqui, tá certo? É esses dois aqui. Eu mandei para vocês esse material aqui, ó, que é explicando o que que tem que ser feito. Então eu tenho que começar os cálculos. Então eu tenho que fechar os cálculos com a aula de segunda-feira passada, tá? Que a gente fez em sala os cálculos. Então, vocês têm que buscar aquela aula de segunda-feira para fazer os cálculos para as nossas curvas, para os nossos dados. E esses dados eu mandei para vocês aqui, ó.
Mandei eles aqui. Então, eu preciso calcular o PC, o PI, o raio, o PT, a declividade, o ângulo central e a tangente. E calcular a coordenada do ponto PC e a coordenada do ponto PT. Isso aqui eu expliquei lá na aula de segunda-feira de semana passada. Então, eu fui aqui e fiz esse cálculo. Por quê? Depois que eu tenho esses parâmetros, então eu vou pegar aqui, ó, o PI 1, primeiro PI aqui, ó, é esse ponto P2 aqui, ó. Então eu vou trabalhar no ponto P2. Então eu vou calcular essa curva aqui, ó, essa curva que eu preciso. Então, essa primeira informação, ela vai começar a gerar para a gente aonde que é esses dados. Só um pouquinho, deixa eu só ligar o ventilador que está bem calor aqui. E aí, a partir dessa estrutura, eu tenho que determinar esses elementos. Como é que se faz isso? Então, o que que eu fiz? Eu fui lá, fiz uma planilhinha Excel para mim, para que eu possa estar me organizando. Então, essa aqui é boa. É bom que vocês vão ter esse como um gabarito, então vai estar aí, vocês vão poder olhar aqui os valores que eu cheguei, tá? Então, eu fui lá e calculei o raio, eu defini um raio, tá? Eu vou passar os raios para vocês agora. O raio da primeira curva. Calculei a sua deflexão, calculei a tangente, calculei o E, que é a distância, calculei o desenvolvimento, calculei a distância de 1 para 2, calculei a estaca do PC e a estaca do PT. Então, a estaca do PI está aqui, a estaca do PC está aqui e a estaca do PT está aqui. Certo? Então, são esses os parâmetros que eu vou estar usando para calcular as minhas informações. E aí, depois, calculei a coordenada do ponto PC e a coordenada do ponto PT. Dos dois aqui. Calculei os azimuths de cada um deles, e aí são esses parâmetros que eu vou precisar para poder jogar no QGIS, que é o que eu vou mostrar hoje aqui para você. Então, a partir do momento que eu jogo o dado aqui dentro, você pode começar a desenvolver. Então, você precisa calcular, fazer esse cálculo para todas as curvas. Então, esse aqui é o primeiro, a primeira curva. Então, eu estou deixando o gabarito da primeira aqui já pronta, para vocês já usarem ela como padrão para as outras. Então, o raio da primeira curva é 263,64. Deixa eu até pegar aqui. O raio da segunda curva, da curva 2, vai ser igual da curva 2, 295,127. E o raio da terceira curva, da curva 3, vai ser igual a 369,451. Então, pronto. Já encontrei os raios que eu precisava. Então, os raios já estão aqui, ó. Então, para a curva 1, para a curva 2 e para a curva 3. Esse aqui é os dados da curva 1. Aí depois eu vou fazer o gabarito da curva 2 e o da curva 3. Certo? Então, para a curva 1, eu tenho esse raio aqui. Para a curva 3, eu tenho esse raio. Vamos prontinho. Já tem os 3 raios aí bonitinho para a gente poder trabalhar. Então, agora vocês já podem começar a calcular a curva 3, a curva 2, e aqui eu já deixei a curva 1 pronta para vocês poderem estar usando isso como referência para calcular as outras. Beleza, então esse aqui já vai ficar pronto para vocês, tá? O que que você tem, quais são os parâmetros que você vai usar? Eu vou precisar das coordenadas do ponto P1, P2, P3. Onde é que está isso? Isso está aqui, ó. Ponto P1, P2, P3. Essa é a primeira curva. Então está aqui, ó. P1, P2, P3. Está aqui. A segunda curva seria o ponto P2, P1, ó, P2, P3, seria o ponto P2, P3, P4. Então tá, a segunda curva está aqui, ó. Deixa vou até rabiscar aqui. Então a curva, essa curva aqui, a curva 2 é essa aqui, ó. Essa é a curva 2.
certo? E a curva 3 é essa aqui, ó. Tá no ponto P4. Essa é a curva 3. Então, eu preciso da coordenada XY desse ponto e da coordenada XY desse ponto. Aonde é que está isso? Está aqui, ó. O ponto P5 está bem aqui. E o ponto P3 está aqui. O ponto P4 está aqui. Se eu for lá na outra, ó, tá da mesma forma, ó. O ponto P2 está aqui. O ponto P3 está aqui. E o ponto P4 está aqui, ó, certo? Então, esses são os elementos que você vai precisar. Então, eu vou ter que calcular. Para cada um deles, eu vou pegar aqui na curva 1, para a gente já entender. Eu vou ter que calcular o PC e o PT. Vou ter que calcular o raio, eu já dei. O ângulo central. Vou ter que calcular a deflexão. Vou ter que calcular a tangente. Vou ter que calcular o desenvolvimento. O que mais? O ângulo central, desenvolvimento. E aqui, ó, dentrozinho, vou ter que calcular o E. Certo? Então, pronto. E aí, a hora que eu calcular tudo isso, eu vou ter que encontrar a coordenada x e y desse valor e a coordenada x e y desse valor. Então, são esses os elementos que eu preciso para cada um dos projetos, tá? Por quê? Com isso pronto, com esses dados organizados, eu vou começar a fazer o quê? Então, eu vou lá. Então, ó, eu tenho os meus dados aqui, ó. A primeira coisa que eu preciso é disso aqui, ó. É a coordenada, porque eu tenho que achar exatamente aonde é o ponto de tangência, tá? Então, eu vou jogar no QGIS para ver se o meu cálculo está certo, se aquilo que eu calculei aqui está correto. Então, eu vou fazer isso aqui no QGIS. Como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro, eu só fiz uma cópia, tá? Eu peguei aqui a curva, ó. Eu copiei o traçado, fiz um traçado a mais, tá? O que que eu fiz? Eu fui lá, vou excluir isso aqui, peguei esse traçado aqui, ó, e salvei como? Exportei, guardar elemento, não é GeoPackage, é Shapefile, 3 pontinhos, ó, vou lá, ó, e salvei lá, ó, eu vou chamar aqui de trecho auxiliar. Só para mim saber que aqui é um a mais, tá? Vou salvar, o TM, tá certinho, e vou dar OK. É só para me ter um auxiliarzinho aqui, ó, tá bom? Então eu fui lá e coloquei. Pode falar, tá? Então eu coloquei um trechinho auxiliar aqui. Agora eu vou locar a primeira curva aqui, ó, que é no P2 aqui, ó, que é aqui do P2 que nós estamos, que eu já mandei o cálculo para vocês, já estou mostrando o cálculo aqui para vocês, ó, que eu fiz. Eu quero ver se a coordenada calculada bate com o que eu tenho aqui. Então eu vou ver se isso está certo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou estaquear o meu sistema. Então eu vou tirar aqui, ó, eu vou tirar todos eles. Eu vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Colocar um pretinho, um pouquinho mais grosso. Só para vocês verem ele aí, só para vocês conseguirem ver melhor. Agora eu vou criar um estaqueamento, ou seja, eu vou criar as estacas. As minhas estacas, ela vai de 20 em 20. A cada 20 metros ele coloca uma estaca. Então eu vou colocar isso aqui no meu sistema. Então eu vou aqui na minha caixinha de processamento, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou processamento, caixa de ferramenta, vai vir para cá. Vou digitar aqui, ó, pontos. E aí eu vou procurar esse cara aqui, ó. Pontos ao longo da geometria. Ele deve estar por aqui, ó. Pontos ao longo da geometria. Tá aqui, ó. Pontos ao longo da geometria. Eu vou clicar 2 vezes nele. Vou pegar o meu trecho e vou dizer para ele o seguinte, ó. A distância que eu quero que ele coloque uma estaca e outra é 20 metros. Porque aí eu vou saber se meu cálculo vai dar certo. Se ele vai ficar certinho. Se ele vai bater exatamente aonde eu quero. Então eu vou mandar executar. Pronto, ó. Ele colocou um monte de pontinho lá para mim, ó. Eu só vou mudar aqui o tipo desse ponto, tá?
para ficar mais fácil. Então, vou pegar aqui e vou colocar um tracinho. Não, eu quero 90 graus. Olha lá, prontinho. 90 graus, tá? Então agora, ele começou a colocar para mim as estacas, aonde vai ser cada estaca. Então eu vou numerar ela. Ao invés de eu numerar uma por uma, eu vou fazer o QGIS numerar para mim. E o QGIS faz isso aqui para mim, tá? Ele já põe ela para mim aí dentro, bonitinha, sem eu precisar fazer nada, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o meu ponto, esses pontos que eu acabei de gerar, tá? Vou clicar aqui no meu negocinho aqui, vou no meu lápis, vou na minha calculadora de campo e vou colocar aqui, ó, estaca. Estaca. Ele é número inteiro, eu vou colocar o row number, mas se eu colocar assim, ele vai pegar o primeiro pontinho e vai colocar 1. Então tá errado, não tá certo. Então eu vou colocar aqui, ó, -1. Por quê? O primeiro estaca é a estaca 0, é a estaca inicial do projeto. Então eu vou dar OK. Olha lá, 0 até o final lá. Ó. Ele, aqui no meu caso, deu 168 estacas. Então vou salvar, fechei, prontinho. Então, ele está ali para mim. Agora eu vou colocar as estacas lá. Ó. Vou aqui no meu ABC, rótulos individuais, e vou colocar a minha estaca. Ó. Agora eu vou lá olhar. Ó. Estaca 0, estaca 1, estaca 2, estaca 3, estaca 4. E o meu PI aqui. Ó. Então, o meu PI, se eu colocar o pontinho lá, ó, o P2, eu tenho que calcular a estaca dele. Então, eu fui lá e calculei cada uma das estacas aqui dentro. A estaca do PI, ó, tá na 30 mais 16,884. Então, vou olhar lá, ó. 30, opa, já bateu a primeira parte. Se eu medir aqui, ó, desse ponto até esse ponto, 16, 8,8, ó. Belezinha, perfeito. Já bateu aqui para mim. Então, eu já sei que o meu primeiro cálculo lá, que foi para calcular a estaca do PI, bateu. Então, o meu PI está na estaca certinha. Ele está na estaca 16, 30 mais 16, 884. Então, é só uma questão de aproximação aqui. 88, maravilha, sem nenhum problema. Tá? Cheguei na minha estaca. Agora eu vou lançar as coordenadas das minhas outras estacas. A estaca do PC, que está na 28 mais 1, 69, e a do PT, que está na 33, 10 e 45, que eu calculei. Então, eu vou jogar as coordenadas aqui. Para jogar a coordenada, vocês vão instalar um plugin que tem aí, tá? Existe um plugin aí. Eu já instalei no meu aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse plugin aqui, ó. Certo? Ele chama Numerical Digitalize. Então, você vai aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Vai colocar aqui, ó, tudo. E vai colocar aqui, ó, Numeric. Olha lá, é esse cara aqui, ó. O meu eu já instalei, tá? É só você instalar, ele vai soltar essa coisinha aqui para vocês. Beleza, sem nenhum problema. Eu vou fechar. E agora eu posso lançar a minha estaca, aonde ela vai estar sendo gerada. Então, aonde ela está sendo construída para que eu possa ver se minha curva bate ou não, tá certo? Então, eu vou lá. Então, eu vou pegar aqui, nem vou colocar aqui no meu, nesses pontinhos que estou fazendo, não. Eu vou colocar lá no meu ponto, ó, lá nos meus pontos. Eu vou tirar aqui, ó, vai ficar o meu pontinho lá. Porque eu não sei se está certo. Quero ver se está certinho, se ela bate exatamente como eu calculei. Então, eu vou pegar aqui, ó. A primeira estaca é a PC. Eu vou até anotar aqui no meu quadro. Tem um quadro branco aqui, certo? A minha PC está na 687.338,532. E a PT e a Y dela, vou apagar aqui. A Y dela está na 8.167.819,339. Então, essas duas coordenadas que eu tenho aí para lançar. Que essas coordenadas aqui, ó. Essas duas coordenadas aqui que eu vou
lançar lá no meu QGIS, tá certo? Eu quero ver se o PC bateu. Eu calculei ele aqui, tá tudo calculado. Vocês podem usar esse aqui como gabarito, tá? Para vocês calcularem o de vocês, tá certo? E aí eu vou usar esse cara aqui, ó. Esse cara que eu tenho aqui, ó. É ele que eu quero saber se bateu ou não. Então, eu vou ver se ele bateu. Vou lá no meu QGIS e vou lançar ela. Então, eu vou selecionar a minha camada onde é que tá os pontos. Vou habilitar a edição e vou vir aqui, ó, no primeiro aqui, ó, numérico digitalize. Vou digitar aqui no X 687.338.532. 8.167.819.339. Olha lá, eu usei o ponto, tá vendo? Tem que ser o pontinho lá. CRC é do layer, da camada que eu estou trabalhando. Vou dar OK, ó. Vou colocar aqui como PC, certo? E vou dar um OK, ó. O meu PC tá bem aqui, ó. Tá vendo? Meu PC tá bem aqui, ó. Deixa eu colocar ele maior, que aí fica mais fácil para vocês verem. Aqui, ó. Meu PC tá bem aqui, ó. Meu P2 está ali. O que eu quero saber? Aí eu fui lá e calculei a estaca dele, ó. A estaca do PC está na 28 mais 16169. É isso que eu quero saber. Então eu quero saber se o meu PT bate com essa estaca calculada. Ele tem que bater. Se ele não bater, eu fiz conta errada. Então eu vou lá e lanço e vou ver os meus pontos, ó. Os pontos interpolados, que é o que estava mexendo lá. Deixa eu salvar isso aqui. Ponto interpolado, ó. Então tá lá. Agora eu vou olhar. Ó, ficou por cima. Pontos. Ó. B. Tirar a trava daqui. Ali. Aí agora ficou legal. Travar. Ó lá, ó. O meu PC é o de cima. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. É o meu PC, ó. É o PC, ó. É aquele que tá ali, ó. Vou até deixar ele selecionado pra vocês verem, ó. Tirar aqui a linha. Ó lá. O PC é esse aqui, ó. Esse aqui. Certo? Se eu tirar lá o ponto, ó. O 28 é o de baixo. Certo? Então, o meu 28 é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu 28, ó. Então, quer dizer, desse ponto 28 até o meu PC, tem que estar quantos metros? 1,69. Então, ó, eu vou lá pegar minha reguinha, pego aqui no cantinho e aqui no cantinho, ó lá. 1,69. Bateu. Então, joia. Então, meu PC tá na posição certa. Então, já achei a primeira informação. Então, meu PC, olhando aqui a minha curva, ó, ele bate certinho. Então, ele bate ali, ó, belezinha para mim, aonde eu quero, ó. Então, eu já encontrei o meu PC. Beleza. Então, eu já sei aonde que ele tá. Agora eu vou lançar o meu PT para ver se ele tá certo lá também. Então, eu vou pegar o meu PT aqui, ó. PT, aqui o meu PC e meu PT. Eu vou anotar o meu PT agora. Meu PT vai ser 687.361,784. 8.167.923,253. Então eu já tenho os dois ali. Então eu vou lançar ele lá agora. 8.167.923, isso certinho. Então eu vou lançar o PT agora. O PT tem que vir aqui para cima. Eu não sei se ele vai bater. Eu vou lançar ele lá. Habilito. Pego a minha função. Digito aqui, ó. 687.361.784. 8.167.923.253. Ok. Esse aqui é o PT. Vou colocar maiúsculo, fica melhor. É o ponto final. Ok. Então ele está ali, ó. Então eu quero saber se a distância daqui até aqui bate com o que foi calculado. Que a estaca desse ponto, ela é outra. É a estaca dele
É a 33 mais 10,50 mais ou menos, né? 10,50. Então, eu vou colocar aqui o meu trecho. Olha lá, ele já caiu na 33, está aqui. Se eu for até o final, é até mais 10,50. Deixa eu diminuir aqui agora, que agora melhor, vai ficar melhor, menorzinho. Aí, isso. Certo? Então, o PT está aqui. Vou colocar ele até de outra cor, para ficar mais fácil de visualizar. Marcador ali. Vou colocar ele verdinho. Lá, ele está verdinho, tá vendo? Ó, os PTs aqui, ó. Estão verdinho e o PT está ali, ó. Certo? Então agora, ó, eu quero saber se a distância desse ponto até aqui, ó, da estaca 33 até o PT, é igual a 10,49. Vou lá, ó, pego aqui, vou até lá, ó, 10,49. Perfeito. Deu 10,494. Então errou 1 milímetro. Tem aproximação. Deu nada, não tem nenhum problema. Aqui na segunda casa já bateu, ó, 10,49. Tranquilamente, certo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, bateu do jeito que eu queria. Então, quer dizer que a minha curva, ela está calculada na posição certa. Agora eu vou usar um artifício aqui, que eu tenho no QGIS, para poder traçar a curva, para colocar a curva no lugar certinho. Então, eu vou lá no meu trecho auxiliar, que eu já estou com ele aqui para poder fazer esse trabalho. Vou criar um ponto aqui, ó, desse cara. Esse ponto eu quero que ele seja perpendicular, então eu habilitei esse cara aqui, ó. Para habilitar isso aqui, ó, é só clicar com o botão direito aqui nesse espaço branco e vir aqui, ó, barra de vetorização avançada, tá? Você vai marcar ela, vai habilitar isso aqui, ó, e vai habilitar esse carinha aqui, ó, perpendicular. Então eu vou pegar um traço aqui, ó, e ele vai, ó, eu vou colocar lá, tá vendo? Aí ele já traça perpendicular para mim. Ok, belezinha. Aí eu vou fazer uma paralela para mim poder fazer um arco. Aí depois eu vou explicar por que que eu vou fazer esse arco. Vou salvar. Vou pegar aqui a paralela, seria, como vocês conhecem lá no CAD, o offset. Certo? É aqui no trecho mesmo. Vou pegar aqui, ó, o segmento. Ué, vai pegar, não? Ué, espera aí, só um pouquinho, gente. Ele fez lá. Eu quero que você faça. Agora veio. É o meu computador que tá com frescura hoje, tá? Então agora, ó, eu quero deslocar ele para cá para me saber um tamanho, tá? Eu preciso de um tamanho aqui. Então, que tamanho que é esse? É esse E aqui que eu calculei, ó. Aqui no cantinho aqui, ó. É o E aqui, ó, que eu calculei aqui, ó. 5,7, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, menos 5,7. Aperto o Ctrl, dá um Enter. Pronto, ó, ele faz o segundo pontinho ali, ó. Por que que eu faço isso? Porque eu tenho que traçar um arco para que eu saiba exatamente, ó, aqui, ó, aonde que é esse arco aqui. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, vou desenhar um arco partindo do centro até esse pontinho aqui, ó, que eu sei que esse pontinho é exatamente 5,7, ou seja, a distância daqui até aqui, se eu medir lá, ó, é exatamente 5,7, ó. Em qualquer lugar que eu mexer aqui, ó, ela é igual. Tá vendo? Qualquer lugar aqui, ela é igual, tá? Então, prontinho. Posso salvar. Apago essas linhas que eu não quero. Salvei. Opa, fiz besteira. Fiz besteira. Deixa eu fazer de novo a linha. Vou precisar dessa linha aqui. Pronto. Já fiz a linha lá que eu queria. Porque a curva ela vai passar exatamente ali naquele ponto. Por quê?
Agora a minha curva, ó, ela vai fazer a tangência aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, vou salvar, fechei, ó, o meu trecho auxiliar. Vou pegar aqui, ó, a curva, adicionar uma curva, ó. Vou usar a feiçãozinha de aderência que eu tô usando. Pego um pontinho, deixa eu tirar esse perpendicular daqui, ele já me atrapalha mais. Ó, vou pegar lá aonde a tangencia, tá vendo, ó? A tangencia certinho, ó, ela já tá começando a fazer a curva, ó. Tá vendo a curva aí, ó? Aí eu vou lá no finalzinho, ó, e finalizo a curva, ó. Prontinho. Ok. Ó a minha curva lá pronta, ó. Então, quer dizer, agora, ó, a minha curva está certinha. Eu já tenho aqui o PI, já tenho a curva, então eu já sei que o meu cálculo está certo. E agora eu posso começar a implementar todos os elementos, tá certo? Então agora isso eu já tenho pronto. Para fazer a segunda, eu preciso desses cálculos. Então eu tenho que calcular o raio que eu já dei, ó, o raio da curva 2, da curva 3. Eu tenho que calcular a deflexão, a tangente, o E, a distância, a estaca do PC, a estaca do PT, as suas respectivas estacas e a sua coordenada. Calcular os azimuths para que eu possa estar gerando ali dentro. Beleza? E aí eu faço a primeira, depois vocês vão fazer a segunda, que é no ponto 3, e a terceira, que é aqui no ponto 4. Ó. Então são 3 curvas que têm que ser determinadas aqui. Para depois a gente pegar e traçar a estrada ali, ó. Eu vou fazer uma paralela dela para traçar a estrada, entendeu? E aí, com isso, já vou ter a estrada, já vou ter as curvas dela e posso fazer o perfil e finalizar o projeto, tá certo? Então, isso aí já fica pronto, tá certo? Até agora, viram o enrosco que vocês têm que fazer? Entenderam a dor de cabeça? Então, é essa dor de cabeça que vocês têm que estar gerando a partir de agora, tá certo? Dúvidas? Vamos lá. Vai ser o 3. Dúvida? Então, não tem dúvidas, né? Então, agora vocês têm que calcular essa curva. Vocês têm que lançá-la aqui para ver se bateu. Então, para vocês têm que ver se o ponto bate exatamente na sua estaca lá, ó. Igual a minha aqui, a minha do PC aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o trecho aqui para a gente poder ver, ó. Do PC para lá, ó. A 28 para a estaca do PC, ela tá batendo, ela não tem problema nenhum, tá? Inclusive, eu posso até melhorar aqui o visual dela, ó. Eu posso colocar lá para cima, lá, pronto. Posso esparramar ela um pouquinho mais. Então, em vez de colocar em volta do ponto, eu vou deslocar 2 nela. Ó, já jogou lá para cima, fica bem melhor, tá? Ela fica bem mais fácil, ó, o PC tá aqui e o 28 tá aqui, ó. Então, já ficam as duas lá certinha. E a PT, ó lá, também, ó. A estaca 33 é 33 mais 10. Então, prontinho. Já calculei todos. Agora vocês têm que calcular para os outros elementos, ó. As minhas curvinhas já estão todas aí bonitinhas. Então eu já sei que as minhas aqui, ó, vão estar nesses pontos aqui, ó. Então eu já tenho a estaca prontinha lá para trabalho. Beleza? Então agora vocês têm que organizar esses cálculos. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? O que vocês precisam fazer? E aí o próximo ponto, esse eu vou fazer semana que vem, é fazer o projeto, é desenhar o projeto. Eu vou desenhar o projeto inteiro, tá? E aí nós vamos lançar o projeto, fazer o projeto lá bonitinho, para você ver como que ele vai ficar lá dentro, aí a rodovia. Vou fazer o buffer de 20 metros, aí você vai ver a rodovia sendo construída, tá certo? Para a gente poder fazer as pranchas dela. Eu não vou fazer todas as pranchas, não. Vou fazer só algumas porque senão não fica legal. Então a gente vai fazer algumas pranchas apenas. Ok? Vamos fazer só as pranchas com as curvas, tá? Que aí fica mais fácil. Então vamos dar acho que umas 2 pranchas a 0, tá? Ou A1. É uma coisa assim, tá certo? Então nós vamos fazer a prancha A1 no trecho aonde está a curva e a outra prancha A1 da outra curva. Vão ser 3 pranchas que a gente vai estar trabalhando. Dúvida? Até aí algum problema? Tranquilinhos?
Então, nós temos que trabalhar a partir de agora, tá? Então, agora vocês têm que calcular, fazer esse cálculo aqui, ó. Certo? Beleza? Tranquilos agora? Agora é calcular. Valeu? Então, se não tem dúvida, agora é por conta de vocês. Nós temos que calcular e ver se esses cálculos batem. O primeiro aqui, que é o gabarito, já podem usar, tá? Esse aqui é o gabarito da primeira curva. As outras duas vocês têm que fazer, beleza? E aí, a partir disso, a gente vai trabalhando o restante. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida aí? Acho que não, né? Tudo tranquilo, né? Então, Dúvida agora é só depois que estiver fazendo, pessoal. agora é pau na máquina. Isso aqui é o que nós fizemos na segunda-feira, lá na sala, viu? Para quem não lembra. É o cálculo que a gente fez segunda-feira lá, tá? Que eu fiz lá na sala. Acho que a galera mandou as fotos lá no WhatsApp, certo? Tá? Então agora é, ó, pau na máquina. Beleza? Eu vou ficar por aqui até umas 9h30, tá certo? Qualquer coisa vocês podem me chamar para tirar dúvida, tá? Eu vou deixar a sala aberta, a sala vai ficar aberta. E aí vocês podem vir tirar dúvida, tá certo? Podem me chamar aqui para tirar dúvida desse cálculo, para ver se bate com o cálculo de vocês, tá? Então vocês têm que conferir. E como é que a gente confere? Lançando esses dados lá no QGIS. Mas antes tem que calcular tudo, tá certo? Para lançar. Eu vou parar a gravação para ele salvar, tá? Aí ele salva a gravação. Aí vocês conseguem acessar a gravação para poder ver o que eu fiz ali no QGIS hoje, tá certo? Para vocês poderem estar gerando isso lá dentro do QGIS para conferir. E aí vocês conferem se o cálculo de vocês está certo. Que nem eu fiz aqui o meu, tá? Lancei e calculei. E aí vocês têm que determinar essa informação. Perfeito? Eu vou mandar também para vocês. Eu tenho um livro aqui. Deixa eu mandar aqui para vocês. Que é bem legal, tá? É um livro que eu uso bastante. Esse livro aqui, ó, tá? Eu não sei se eu mandei esse livro para vocês, tá certo? E aqui tem todo o procedimento, ó. As fórmulas, as equações, tem tudo aqui para vocês poderem usar, ó, tá? Que é o livro que eu uso, ó. Eu estou usando curva circular, tá? Eu já fiz como é que fala? O valor da visibilidade, já fiz tudo isso aqui, ó. Já fiz toda essa parte aqui com vocês, tá? Ele é bem mais detalhado, é um livrozinho bem legal, tá certo? E eu estou nessa parte aqui, eu estou no capítulo 4, tá? Desse livro aqui, ó. E ele explica passo a passo o que eu fiz até agora. Tem até algum exemplo aqui que eu fiz em sala com vocês. Ele está aqui, ó, tá? Aí tem a parte da alocação, isso aqui é a parte de campo, isso aqui vocês vai dar tempo de a gente ver, que é a caderneta de campo, mas é bem simples, tá? E aqui tem outros exemplos de cálculos mais detalhados, tá? De outros elementos. Isso aqui a gente dá para estradas, tá? Para engenharia de estradas. Não é muito o de vocês, tá certo? As curvas compostas, tudo bonitinho aí dentro, tá? Eu vou mandar esse livro aqui para vocês, tá? Vou mandar lá no Zap, que acho que lá no Zap vocês conseguem pegar mais rápido, certo? Então, deixa eu mandar ele aqui. Aqui. Vou mandar aqui para vocês. Tá aqui, ó. O livro é esse aqui, ó, tá? Quem quiser pegar, ele tá aqui dentro no nosso Zap. E eu vou pôr ele também lá no nosso na nossa página, aqui nos nossos materiais aqui, ó. Não sei se eu coloquei ele aqui, ó. Deixa eu ver. Ele tá aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Livro de estado de rodagem, ó. Quem quiser pegar ele tá bem aqui, ó. Já tinha posto ele aqui, ó. Beleza? Então ele tá bem aqui, é só baixar ele aqui, ó. Tá? É o mesmo livro que eu mandei lá, ó. É o mesmo, tá? Então é só pegar por aqui. Eu já tinha enviado ele também, tá certo? E ele tem toda a base que a gente precisa para fazer o cálculo. Então agora é com vocês, vocês têm que calcular todos os elementos que eu preciso aqui para alocar minha curva, beleza? Precisando tirar alguma dúvida, me chama aqui na sala, eu vou estar aqui online, tá? Para tirar dúvida para ver se está certo, tá certo? Tá? Eu ainda não calculei, ó. Os meus ainda não estão calculados. Só calculei a primeira, só deixei a primeira pronta, tá? E aí eu vou calcular as outras a partir de agora, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, que aí eu ajudo vocês e tiro dúvida aqui. Belezinha? Então, ó, bora mais. Beleza. Então vamos trabalhar. Eu vou parar aqui a gravação, porque aí a gente